Piedade pede que Paulina vá até Carlos Daniel e o ajude a procurar Carlinhos. Merino e Amador se preparam para ir à Estância do Sol e tentam compreender a semelhança entre Paulina e Paola. Amador levanta a hipótese de que elas sejam irmãs gêmeas. Paulina aceita cumprir o pedido de Piedade, mesmo sabendo que será desprezada por Carlos Daniel. Piedade não acredita que Carlos Daniel a trate com frieza, pois espera que ele reconheça o quanto Paulina já o ajudou. Paulina admite que ama Carlos Daniel e promete trazer Carlinhos de volta são e salvo. Isabel e Moacir retornam para casa sem encontrar Antônia no hospital. Enquanto Isabel chora de preocupação, Moacir suspeita que tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto. Carlinhos revela que Antônia esteve ali e que estava bem de saúde. Paulina parte rumo à Estância do Sol com Pedro. Na fábrica, Rodrigo se revolta ao saber por Stephanie que vovó Piedade enviou Paulina para o mesmo lugar onde está Carlos Daniel. Stephanie reforça que a avó pediu para ninguém interferir e exigiu que todos se refiram a Paulina como Senhora Bratio. Willie acredita que Carlos Daniel expulsará o usurpador imediatamente. Stephanie torce para que Carlos Daniel coloque Paola para fora e mande a usurpadora direto para a prisão. Willie observa que, nesse caso, ambas deveriam ser presas e Stephanie não se opõe. Carlinhos conta a Moacir e Isabel que Antônia orientou a escrever uma carta dizendo que está bem, cercado por pessoas que o amam e que o pai deveria entregar o dinheiro a elas. Além disso, Antônia cortou uma mecha de seu cabelo para enviar ao pai como prova. Moacir prevê que Antônia acabará sendo presa e Isabel afirma que ela deve pagar pelo que está fazendo. Leda vê Paulina chegando ao hotel e questiona sua presença, mas Paulina afirma que Leda é quem não deveria estar ali, pois não significa nada para Carlos Daniel. Leda acredita estar vencendo a disputa e avisa que Carlos Daniel está ocupado com os policiais. Enquanto isso, Merino e Amador perguntam a Carlos Daniel se Paola tem uma irmã gêmea e ele garante que não, pois ela jamais mencionou isso. Nesse momento, Paulina chega com Leda logo atrás. Antônia planeja fugir com o dinheiro do resgate e não pretende repassar nenhum centavo a Marina. Carlos Daniel questiona a presença de Paulina e quer saber quem teve essa ideia. Ela responde que foi vovó Piedade. Pensando tratar-se de Paola, Carlos Daniel apresenta Merino e Amador a Paulina. Assim que os policiais se retiram, Paulina revela a Carlos Daniel e Leda que é a usurpadora, deixando Carlos Daniel em choque. Leda pergunta se ela voltou para continuar a farsa, mas Paulina afirma que todos já sabem da verdade, faltava apenas Carlos Daniel. Ela ainda diz que Leda é relevante. Leda insiste que também faz parte da família, mas Paulina pede para conversar com Carlos Daniel a sós no quarto. Mesmo com a tentativa de Leda em convencê-lo a não ir, Carlos Daniel acompanha a Paulina, deixando Leda enfurecida. Paulina explica que está ali para ajudá-lo a encontrar Carlinhos e ele diz que os policiais fariam qualquer coisa para vê-la atrás das grades. Paulina pergunta o que ele ganharia ao denunciá-la e ele responde que seria apenas o justo castigo por tê-lo feito vítima de tantas mentiras. Ela questiona se ele se refere a ela ou a Paola e Carlos Daniel afirma que as duas. Paulina então declara que ele está sendo injusto. Carlos Daniel quer saber se ela encontrou Paola e Paulina revela que não, pois Paola fugiu do país. Lisete revela a Piedade que sente a ausência de Carlinhos e Piedade assegura que ele retornará para casa muito em breve. Em particular, Chico pergunta se o menino já foi encontrado, mas Piedade responde que ainda não há notícias. Paulina explica a Carlos Daniel que estava pronta para confrontar Paola e fazê-la confessar toda a verdade, mas como ela já havia desaparecido e ninguém sabia da fuga, acabaram confundindo as duas. Carlos Daniel questiona se ela sabe do paradeiro de Carlinhos, mas Paulina afirma que não e ainda rebate perguntando se ele realmente acredita que ela estaria ali colaborando com as buscas se estivesse escondendo o garoto. Ele declara que por enquanto não vai denunciá-la à polícia e Paulina garante que com um pouco de tempo conseguirá provar que não é quem ele pensa. Carlos Daniel pondera que muitos desgastes teriam sido evitados se ela tivesse revelado tudo desde o começo. Paulina reconhece que errou, mas confessa que teve medo de acabar presa. Ela explica que com o passar dos dias se envolveu com os problemas da família e da casa, lembrando que jamais causou danos a ninguém com suas atitudes. Ela ressalta que se recusou a ser mulher de Carlos Daniel porque não era possível. Carlos Daniel admite que ela foi de grande ajuda, mas questiona de que forma ela poderá colaborar para encontrar seu filho e se pretende fugir novamente. Paulina assegura que não.
Piedade confidencia a Chico que as pessoas que estão com Carlinhos prometeram devolvê-lo ainda hoje e revela que Paulina foi até a estância para se reunir com Carlos Daniel e encontrará uma forma de trazer o menino de volta. Isabel avisa Antônia que levará Grumete até a delegacia, mas Antônia responde que conseguirá o dinheiro com ou sem o garoto. Isabel alerta que ela corre o risco de ser presa, mas Antônia retruca, dizendo que Isabel também poderá ser detida, especialmente se insistir em envolver o menino com a polícia. Mesmo sem se intimidar, Isabel ouve Antônia dizer que o garoto revelará sua localização às autoridades e que ninguém impedirá sua prisão. Piedade comenta com Adelina que será difícil convencer Carlos Daniel a aceitar Paulina quando ele se divorciar de Paola. Carlos Daniel relata a Leda que Paulina queria desmascarar Paola, mas descobriu que ela havia fugido mais uma vez. Leda garante que as duas haviam combinado de manter a farsa. Carlos Daniel ressalta que todos na casa já sabem que ela é Paulina e que está ali apenas para ajudar na busca por Carlinhos. Leda insiste que Paulina está envolvida com os sequestradores de Carlinhos e que após a devolução do menino, dividirá o valor do resgate com os cúmplices. Carlos Daniel diz que $10.000 não justificam isso, mas Leda afirma que para uma criminosa essa quantia é significativa. Ela acredita que Paulina tentará permanecer na casa usando Carlinhos como justificativa e que irá reconquistar a confiança de todos. Leda aconselha que ele mande Paulina embora o quanto antes. Adelina duvida que Carlos Daniel queira se casar com a usurpadora, mas Piedade acredita que ele acabará se apaixonando por Paulina e acrescenta que não aceita outra mulher ao lado do neto. Paulina reflete que talvez ela e Paola sejam de fato irmãs gêmeas, já que sua mãe queria lhe revelar algo antes de falecer. Carlos Daniel pede que Paulina retorne para casa, deixando claro que não confia nela. Diz ainda que pode cuidar do filho sozinho. Paulina concorda e considera melhor se entregar à polícia. Isabel e Moacir pedem que Grumete tome banho e se arrume para acompanhá-los até a delegacia. O garoto demonstra o desejo de continuar com eles, mas Isabel explica que quando ele recuperar a memória as coisas serão diferentes. Compreendendo que sua permanência pode prejudicar Isabel, Carlinhos a abraça emocionado. Carlos Daniel tenta convencer Paulina a não se entregar à polícia, explicando que até reencontrar o filho desconfia de todos e de tudo ao seu redor. Paulina se afasta enquanto Carlos Daniel se contém para não chamá-la de volta. Leda debocha de Paulina e afirma que agora Carlos Daniel será só dela, mas Paulina lembra que Verônica talvez tenha mais chances com ele do que ambas. Moacir se entristece ao se despedir de Grumete. Isabel orienta Carlinhos dizendo que o deixará em frente à delegacia e que ele deverá entrar sozinho para informar que é o menino desaparecido. Enquanto isso, Paulina, decidida a se entregar, pede que Pedro a deixe na porta da delegacia. Isabel se despede de Carlinhos, que chorando promete que voltará para buscá-la. Isabel se afasta no momento em que Pedro estaciona o carro e avista o menino. Ela observa a distância quando Paulina surge correndo e o abraça com emoção. Carlinhos não a reconhece e Paulina aponta para o desenho que ele segura, explicando que é ela quem está retratada ali. Ela pergunta com quem ele está e o menino responde que está sozinho, dizendo que iria à delegacia encontrar seus pais. Pedro confirma que Paola é a mãe dele e questiona se ele também não se recorda dele. Carlinhos diz que não se lembra. O garoto pede para voltar à casa da vovó Isabel e do Moacir, mas Paulina o leva à força para encontrar o pai. Carlinhos grita por Isabel, deixando a mulher desesperada, temendo que Paulina seja uma ladra de crianças. Paulina e Pedro se apressam em colocar o menino no carro, sem perceber que Isabel grita pelo garoto. Eles partem, deixando Isabel em completo desespero sem saber como agir. De volta ao hotel, Paulina informa Carlos Daniel e Leda que encontrou Carlinhos vivo em frente à delegacia e que foi Pedro quem o reconheceu primeiro. Ela avisa que o menino está aguardando na recepção. Leda insiste com Carlos Daniel que Paulina estava com Carlinhos o tempo todo. Carlos Daniel se emociona ao rever o filho, mas o garoto não o reconhece e tampouco se lembra de Leda. Isabel conta a Moacir que uma mulher levou Carlinhos da frente da delegacia. Carlos Daniel começa a se desesperar ao notar que o filho perdeu a memória e Paulina tenta acalmá-lo, sugerindo levar o menino para o quarto. Ela impede Leda de entrar com receio de deixá-lo ainda mais confuso. Leda lembra que Paulina não é nada do garoto, mas Paulina destaca que Carlinhos não sabe disso. Em seguida, insinua que Leda pode ir embora, já que ela está ali para cuidar da situação, e informa a Pedro que caso Leda queira ir, ele pode acompanhá-la. Pedro sorri discretamente e Leda o repreende.
Paulina explica a Carlinhos que o pai está exaltado porque teve medo de não reencontrá-lo. Carlos Daniel não entende porque o filho não o reconhece e Paulina acredita que o menino sofreu uma perda de memória. Carlos Daniel pede que o filho se esforce para lembrar, mas o garoto diz que não consegue. Paulina sugere que todos tenham paciência com ele e o abraça com carinho. Moacir acredita que a mulher que levou Carlinhos era a mesma mãe dele e diz que logo saberão se ele voltou para casa por meio das notícias. Isabel chora com saudade de Grumete e Moacir comenta que também sentirá falta de contar suas histórias para o menino. Carlinhos pede para ver vovó Isabel e o Moacir. Carlos Daniel telefona para Rodrigo e avisa que o filho já está com ele. Rodrigo pergunta se os sequestradores o libertaram, mas Carlos Daniel explica que foi Paulina quem o encontrou na rua. Rodrigo desconfia achando coincidência demais. Carlos Daniel então questiona Paulina se realmente encontrou Carlinhos por acaso. Rodrigo liga para Piedade e conta que Paulina encontrou o menino. Piedade reforça que foi uma decisão acertada tê-la enviado para ajudar Carlos Daniel. Rodrigo pergunta se essa coincidência não levanta suspeitas e Piedade reage perguntando se ele está insinuando que foi Paulina quem sequestrou Carlinhos. Antônia pede que Isabel prepare Grumete para entregá-lo ao pai, mas Isabel revela que já o levou à delegacia e que ele provavelmente está com a família. Paulina explica a Carlos Daniel que encontrou Carlinhos na porta da delegacia porque estava decidida a se entregar à polícia. Quando chegaram, Pedro percebeu que o menino estava parado ali e os dois se surpreenderam por ele não ter os reconhecido. Carlos Daniel pergunta com quem o menino estava e ela afirma que estava sozinho, dizendo que procurava os pais na delegacia. Carlos Daniel afirma que Paulina é uma excelente atriz e chorando ela pergunta o que ele está insinuando. Ele declara que ela levou seu filho e o devolveu por pena ou medo. Paulina chora dizendo que essa é a acusação mais dolorosa e cruel que poderia ouvir em toda a sua vida.